Bom dia para quem não falei bom dia, e é muito bom estar aqui com vocês, né? A Igreja Trini é uma igreja, eu até gosto de colocar aqui no nosso slide, a Igreja Trini é uma igreja de profunda intimidade com Deus, que se manifesta em adoração verdadeira e serviço a Deus e ao próximo. Então, se você está vindo pela primeira vez aqui, essa é a nossa visão. Nós também estamos construindo, talvez no domingo que vem já vou mostrar para vocês, a gente tem também a missão e a gente também os valores dessa igreja, né? Que a gente quer, a missão seria como que a gente vai alcançar essa visão aqui, e os valores é a nossa cultura, é aquilo que a Igreja Trini respira, né? Aquilo que nós vivemos todos os dias e que naturalmente aparece na nossa igreja, que é os nossos valores, né? Então essa é a Igreja Trini, e nós estamos pregando, né, Efésios, a carta de Efésios, e a carta de Efésios foi uma carta escrita por Paulo, e Éfeso é um lugar de um contexto bastante parecido com o nosso, uma grande cidade, uma cidade economicamente muito forte, uma cidade em que existe muitas etnias aparecendo, muita cultura diferente se misturando. E aí a igreja de Éfeso é uma igreja muito forte também, né? Quando Paulo envia Timóteo para essa igreja, ele fala assim, você vai encontrar um negócio difícil lá, mas vai forte que Deus vai te abençoar, Deus vai te fortalecer. Então a carta de Efésios é uma carta que Paulo está escrevendo por uma igreja que foi plantada, uma igreja que foi recentemente plantada. Então tem muito a ver com a gente da Trini. Nós temos 8 meses, 9 meses de existência, e Deus já tem abençoado tanto a gente. E nós temos pessoas de várias, a gente tem uma variedade muito grande aqui nessa igreja, e é muito gostoso ter isso. Uma variedade de gerações, uma variedade de etnias, né? E todos juntos, como se fôssemos um só corpo, adorando e glorificando a Deus. Então Paulo, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele está dando as bases da igreja, as bases fundamentais da construção de uma igreja. E hoje a gente já está no capítulo 5, a partir do versículo 21, essa carta de Efésios, a partir do capítulo 5, versículo 21, ele começa uma jornada de falar sobre relacionamentos. Relacionamentos. E a igreja, na verdade, são relacionamentos. A igreja não é um prédio, né? Nós não somos a igreja K-Square, não. Nós somos a igreja Trini. Estamos situados no prédio do K-Square, né? Então, assim, nós não somos um prédio, nós não somos uma instituição, simplesmente uma ONG. Nós somos pessoas em relacionamento. E Paulo aqui, ele vai trabalhar 3 tipos de relacionamento. Eu vou falar sobre um dos tipos de relacionamento hoje, e aí amanhã, no domingo que vem, eu vou falar sobre 2 relacionamentos. Hoje a gente vai falar sobre o relacionamento de marido e esposa, e semana que vem a gente vai falar sobre o relacionamento de pais e filhos, e também o relacionamento de patrão e funcionários, né? Essa seria a nossa tradução de hoje. Então, do capítulo 5, 21 até o capítulo 6, versículo 9, a gente vai falar sobre relacionamentos, tá? E aqui, no dia de hoje, a gente vai estar falando sobre o marido e a esposa. A gente está falando sobre Efésios capítulo 5, 21 a 33. Eu vou pedir para você abrir na sua Bíblia, Efésios capítulo 5, capítulo 5, versículo 21 até o 33, e a gente vai ler junto aqui. Eu vou ler na Bíblia NVT, tá? A minha Bíblia está na versão NVT. Então, se a sua tiver um pouco diferente, não tem problema, mas eu estou lendo o capítulo 5, 21 até o versículo 33. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Versículo 22, esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos,
Ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-o ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto ao dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Amém. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E o interessante, quando Paulo ele começa a falar sobre esse bloco, né, que fala sobre relacionamentos, ele começa no versículo 21 dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ele começa essa aqui, e vamos dizer assim, que esse versículo 21 é a base para a construção de todos os nossos relacionamentos. Então, Paulo, ele começa com esse versículo, ele não direciona isso para os filhos, ele não direciona isso somente para as esposas, para os maridos, para os patrões, não. Ele fala assim, pessoal, vamos começar a falar de relacionamento? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, a primeira coisa que Paulo está tentando trazer para nós, essa ideia de que sujeitar-nos uns aos outros é servir uns aos outros, é aprender com os outros, é corrigir os outros, sem levar em conta a idade, o gênero ou a classe social. E eu acho interessante, né, que essa palavra sujeitar-se, né, suportar o irmão, a gente quando ouve essa palavra suportar, a gente pensa em carregar, né? Meu Deus, está muito pesado, esse cara é muito pesado, né? Mas a palavra sujeitar, essa palavra submeter-se, essa palavra suportar, ela traz, na verdade, a ideia de que, imagina assim, eu estou desse lado e tem uma outra pessoa desse lado. E os nossos ombros estão encostando no outro, a gente está se suportando porque a gente precisa um do outro. Nós precisamos um do outro. E esse sujeitar tem a ver com essa questão de submeter-se. Mas não é um submeter-se simplesmente como acontece no exército, né? O comandante fala e a patrulha, todo mundo tem que obedecer. Não, é um sujeitar que a palavra de Deus fala assim, sujeitem-se uns aos outros, mas não é de qualquer jeito, no temor de Deus. Nós temos um Deus, nós temos um princípio, nós temos uma doutrina, nós temos uma palavra, nós temos um Deus que mostrou o que se faz. E aí essa questão de se sujeitar tem a ver, 1 Pedro, ele diz assim, tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo, tenham a Deus e respeitem o rei. Quem é o rei? Sabe, pessoal, eu vou contar uma história para vocês. Meu pai teve uma época aí que ele passava muito mal, né? E toda vez que ele passava mal, ele falava, cadê o Joel? Cadê o Joel? Eu tinha que ir lá ajudar o meu pai. Consultório dele, ele é médico e passou mal, né? Tipo assim, isso acontece, tá, pessoal? Fica tranquilo. E aí ele passou mal, eu fui lá socorrer ele, levei ele pro hospital. Ele tava meio grogue assim e tal, ele tava tendo algum problema pós-cirúrgico dele. E aí ele tava passando mal, eu levei ele para um hospital perto do consultório dele. Chegou lá, a gente entrou no pronto atendimento e tinha um médico. O médico que estava atendendo, eu acho que ele não tinha 1/3 da idade do meu pai. Acho que ele não tinha metade da idade do meu pai, do tanto que ele serviu como médico. Era um médico bem novinho, recém-formado, que estava lá no pronto atendimento. E aí, a gente começou o atendimento, começou a perguntar, tal, fazer uma anamnese, e aí o
o médico falou assim, já sei, o seu pai está com labirintite e ele precisa tomar um Dramin. E eu falei assim, não, doutor, eu já ia falar, porque o Dramin faz mal pro meu pai. Meu pai, quando ele toma esse remédio, ele passa mal. Eu falei, doutor, você não está entendendo, meu pai não pode. Quando eu ia falar, o meu pai segurou na minha mão e falou assim, Joel, o médico é ele. Nossa, eu falei assim, não, pai, mas você... Ele falou, Joel, ele passando mal, ele segurou no meu braço e falou assim, Joel, o médico é ele. Aí eu falei, tá bom. Aí, o que aconteceu? Colocaram o Dramin na veia do meu pai, pra quê? Passou mais mal, né? E aí desceu o dono do hospital, porque meu pai é amigo do dono do hospital. Aí o dono do hospital viu meu pai com Dramin, foi até o meu pai, tá tudo bem, Samuel, como você tá? Pegou o remédio, viu o Dramin, quem colocou o Dramin no Samuel? Aí ele foi dar bronca no médicozinho, mas eu fiquei quietinho, eu falei assim, não vou falar nada, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é mais ou menos isso. Às vezes, você vai se sujeitar a alguém, mesmo sabendo que não tá muito certo. Meu, se não é um negócio que vai te matar, sabe, que não vai alterar tanto, às vezes vale mais a pena você se submeter e obedecer e fazer aquilo que meu pai fez. Eu achei assim, de uma humildade muito grande. Eu queria falar para aquele médico novinho, falar assim, camarada, meu pai é muito mais médico que você. Eu podia ter falado. Mas meu pai segurou no meu braço e falou assim, Joel, o médico é ele. E isso que eu penso que é se sujeitar. Se a gente tiver esse tipo de submissão uns para com os outros, os nossos relacionamentos todos vão melhorar. O problema é que a gente é muito orgulhoso. Então Paulo, ele vai trabalhar essa questão do orgulho e ele vai começar então falando sobre casamento, que é um dos problemas maiores da nossa vida, para quem é casado, né? Então, por que a gente vai falar de casamento? Aí você deve estar falando assim, então essa palavra não é para mim. Essa palavra não é para mim. Queria dizer para você assim, essa palavra que a gente leu é para quem é casado, tá certo? É para quem é casado. Mas é também para aqueles que querem casar. Não vou falar para você levantar a mão, que pode dar azar, né? Então assim, você quer casar, essa palavra é para você também. Os que já estiveram casados, né, a viuvez ou divorciados, também você vai poder fazer uma reflexão do que aconteceu na sua vida. Para aqueles que têm filhos que ainda vão se casar, né? Eu lembro de um dia minha esposa começar a orar, eu orando, a gente ora em voz alta, às vezes ela está orando em voz alta, ela começa a orar pelos maridos das minhas filhas. Falei, mano, não. Eu falei, depois eu pensei assim, não, eu não posso fazer, eu tenho que orar desde agora. Pais, vocês que têm filhos pequenos, ora desde agora, para ele não casar errado. Ora desde agora, né? A minha filha era bebê e a minha esposa estava orando pelo marido dela. Eu falei, Jesus, não, calma, ela é minha. Mas, né, e eu falei assim, não, realmente, ela vai casar, depois dos 30 anos vai dar tudo certo. Brincadeira, mas assim, eu também tô orando por isso. Mas, então essa palavra também é para você. E se nenhuma dessas aqui encaixa com você, lembra que você é fruto de um casamento, certo? Se você está no mundo, é porque você veio de um casamento. Então, essa palavra tem a ver com você. E eu vou trazer aqui um slide agora da pregação do Dia das Mães, né? Se você não estava no Dia das Mães, graças a Deus você vai pegar uma coisa nova. Se você veio no Dia das Mães, você já viu esse slide, mas eu quero repetir ele para a gente pensar junto. No Dia das Mães, eu disse o seguinte, a gente lê um versículo, né, de Gênesis, que diz assim, que Deus criou os seres humanos e Ele criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher. E aí, eu estava falando no Dia das Mães, dessa importância de que não é só o homem que representa Deus, e não é só a mulher que representa Deus, mas os dois juntos representam Deus. E essa união do homem e a mulher, cada um tem a sua função. Então, quando a gente fala do homem, o homem tem alguns papéis importantes. O papel do homem é dar direção para sua casa.
O papel do homem é impor limites, falar assim, ó, vai até aqui. Não vou pregar tudo de novo, só estou dando os pontos, tá? E o papel do homem também é trazer proteção. O homem tem que trazer essa proteção para sua casa, né? A mulher, quando a gente fala da mulher, o papel da mulher é criar, um dos papéis dela é criar vínculos. A mulher ensina os filhos a criar vínculos com os outros, com as pessoas, né? Um outro papel biológico da mulher também é o papel de nutrição. E não só nutrição nutricional como alimento, mas nutrição emocional, nutrição espiritual, nutrição psicológica, intelectual. Tudo isso a mãe traz para o filho uma nutrição. E outro papel da mulher também é a organização. As mulheres são muito mais organizadas do que os homens. Já vi mulher bagunceira? Já vi. Mas assim, de um modo geral, as mulheres são mais organizadas, né? Lá em casa, tudo que tem que falar de organização é com a Débora. Eu só bagunço, né? E tomo bronca porque eu preciso organizar as coisas que tá tudo bagunçado lá em casa. Então o homem tem um papel, a mulher tem um papel, mas o casamento também tem um papel, né? O casamento em si, a junção do homem e a mulher também tem papéis. Qual que é o papel do casamento? É o papel da sexualidade. O casamento gera a sexualidade dos filhos. O jeito que você faz, o jeito que você vive o seu casamento, você também traz a sexualidade dos seus filhos. O casamento também tem o papel de trazer a afetividade. O como você se relaciona com a sua esposa ou com o seu marido também vai gerar nos seus filhos que tipo de afetividade que eles vão ter entre eles e com as outras pessoas. E o terceiro papel do casamento é o companheirismo, né? Então, o casamento traz para nós também essa ideia de companheirismo. Então, o casamento, ele é realmente muito importante e a gente precisa pensar nisso. Nesse texto de Efésios que a gente acabou de ler, o texto começa falando com as esposas. E ele diz assim: esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é a igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Eu já vi muitas mulheres que não gostam desse texto. Porque fica falando que a mulher tem que ser submissa, tem que obedecer em tudo. Mas assim, daqui a pouco, quando a gente chegar na parte do homem, você vai ver que ser mulher é mais fácil do que ser homem. Porque quando uma pessoa é chamada para ser líder, a gente precisa entender que para um líder a régua é mais alta, certo? A régua é mais alta, então a cobrança também vai ser maior. Quando você chegar no céu, Deus vai cobrar muito mais do marido do que da esposa. Então a esposa, ela é submissa, mas lembra do que eu falei, o versículo 21 começa falando que a base de todos os relacionamentos é submeter-se uns aos outros, sujeitar-se uns aos outros. E aqui a palavra está falando, esposas, sujeitem-se cada um ao seu marido. Aí talvez você pode falar assim, mas pastor, você não sabe como é meu marido. Meu marido nem crente é. Meu marido é um bananão. Ele não manda em nada. Ele só fica assistindo um jogo de futebol. Toda hora quer sair de casa para jogar bola. Meu marido... Só. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez ele seja assim porque você não está sendo uma mulher de verdade para ele. A culpa não é só de um, a culpa é de todo mundo. E outra, talvez a culpa seja, sabe de quem? Do seu pastor. Porque o seu pastor não ensinou vocês. Então por isso que eu estou aqui hoje. Para não tomar essa bronca lá no céu. Pelo menos o seu pastor ensinou. Então o pastor vai falar hoje, né? Então assim, eu quero dizer para vocês que a base do relacionamento é a submissão. E o texto está falando mesmo, esposas, sejam submissas ao seu próprio marido, assim como a igreja é submissa ao Senhor. E aqui ele faz uma comparação muito importante, a esposa e o marido, a igreja e Cristo.
Então, o papel da esposa é ser como a igreja é para Cristo. Então, a gente tem que talvez olhar para uma outra perspectiva, uma analogia, para a gente poder trazer essas lições para dentro de casa, tá? Então, vamos falar desse relacionamento entre a igreja e Cristo. Então, como que é esse relacionamento da igreja com o nosso Senhor Jesus Cristo? Então, a primeira coisa que eu penso assim, que a igreja, ela precisa ser dirigida por Cristo. A igreja é dirigida por Cristo. Quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? É o pastor Joel? Não, não é. Quem é o dono da igreja? É o Senhor Jesus, é Cristo, certo? Então, nós como igreja, nós precisamos ser dirigidos, nós precisamos ser guiados por quem? Por Cristo. Nós precisamos nos submeter a Cristo. Se o Senhor Jesus der uma direção nas nossas vidas, nós precisamos seguir o direcionamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ser orientados pelo Senhor Jesus Cristo. Então você, esposa, precisa ser orientada e dirigida pelo seu marido. Mais uma vez, você vai falar assim, não, pastor, mas você não conhece meu marido é isso, meu marido é aquilo. Não, só. Por mais que você não enxergue o seu marido como alguém, um líder em potencial, você precisa ajudar ele a chegar nesse lugar. Eu conheci uma irmã lá em Houston, Texas, que ela casou com o Daniel. A Rachel casou com o Daniel. Só que a Rachel, ela era muito crente, ela era muito firme no Senhor, servia na igreja, e o Daniel, quando ela casou com o Daniel tinha acabado de se converter. E ele era daquele assim, sabe, sossegado, cara. Se eu tivesse sentado aqui já tá bom. Não, cara, tá bom. E ele era bem assim, vou trazer para vocês, meio bananão. E aí, um dia, a Rachel, indignada, ela sentou com o Daniel e falou assim, Daniel, você precisa... Não, ela falou assim, eu preciso que você seja o líder dessa casa. Foi muito interessante. Ela falou assim, eu preciso que você seja o líder dessa casa. E aí, assim, isso deu um despertamento no Daniel, e o Daniel começou a pensar diferente. E ela ajudou o marido dela a se tornar um líder. E ele se tornou, sim, o segundo, um presbítero da igreja, um dos caras mais importantes abaixo do pastor, que ele liderava não só a sua casa, mas ele liderava também a casa dele. Então, mulheres, vocês precisam ser dirigidas para o seu marido. Se ele ainda não está pronto, ajuda ele a ficar pronto. Sabe, pessoal, quando a igreja é dirigida por Cristo, a palavra de Deus diz lá em Colossenses 1,18, Jesus, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto ele é o primeiro em tudo, né? Ele é o primeiro em tudo, né? E esse primeiro em tudo é assim, é o primeiro a varrer a casa, é o primeiro a limpar o banheiro, é o primeiro a lavar a louça. A gente quer ser primeiro nas coisas boas, mas também nas coisas ruins. Deixa eu falar para você, homem, você quer ser líder, primeiro você precisa servir. Você ganha autoridade espiritual quando você serve. Um líder que não serve as pessoas, que não se dedica, que não se esforça, ele não é um líder para você. Ele é só um líder administrativo que manda nas coisas. O líder é aquele que serve. É isso que Jesus tem ensinado para nós. O relacionamento da igreja com Cristo também, a igreja ama Cristo. A igreja ama Cristo. Lá em João 14 diz assim, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E mais uma vez, mulheres, vocês têm que amar os seus maridos. Amar e tem que aprender a expressar o amor com o seu marido. Né? E eu penso assim, né, pessoal? Quem aqui já leu um livro chamado 5 Linguagens do Amor? Quem já leu, levanta a mão. Muita gente precisa ler, tá? Esse livro, o que esses 5 Linguagens do Amor ele fala? Ele fala que cada pessoa tem uma linguagem para receber o amor. Então, por exemplo, eu sou toque físico, né? Então eu me sinto amado quando a Débora vem me dar um abraço.
A Débora, ela é serviço. Então, quando eu presto um serviço para ela, ela se sente amada. Então, hoje eu estava aqui tocando, vocês viram eu cantando aqui, né? Foi porque a minha esposa pediu. Ela estava meio insegura, ela está passando por uma fase na vida dela bem tumultuada, muita coisa para resolver e tal, muita coisa dando errado, e ela tem que consertar, e aí ela estava para dirigir o louvor nesse domingo. E aí a minha esposa falou assim, ô Joel, você pode me ajudar no louvor? Falei, claro, meu amor, com todo prazer. Eu tava doido para tocar. Eu vou fazer isso. O que você não pede chorando que eu não faço sorrindo? Né? E aí a forma de mostrar amor para ela é através do serviço. Então e eu vou até dizer para você, eu tô pregando sobre casamento, né? Mas segunda-feira a gente começou brigando essa semana. Já começou na treta, DR, foi uma bagunça o casamento da segunda-feira. Eu falei, meu Deus, como que eu vou pregar casamento domingo com esse jeito? Mas aí aconteceu que depois que a gente briga, né, e a gente tem gente que ajuda a gente, aí a gente abre as nossas vulnerabilidades, pede perdão, e aí ela lembrou que ela estava insegura para dirigir o louvor e pediu para eu ajudar ela. Eu falei, não, Débora, o que você não pede chorando que eu faço sorrindo? Né? Com o maior prazer. E aí a gente se entendeu tal, e aí eu entendo que eu sei a linguagem dela e ela sabe a minha linguagem. Você sabe a linguagem do seu cônjuge? Você sabe a linguagem dos seus filhos? Qual que é a linguagem deles? Porque você pode estar falando assim, não, eu amo meus filhos, eu trabalho, eu levo dinheiro para eles, eu pago escola, eles sabem que eu amo. Será que eles sabem? Será que eles sabem? Então a gente precisa entender a linguagem de amor de cada um para a gente expressar de uma maneira que ele entenda. São 5 linguagens, né? Vamos ver se vocês lembram quais são as linguagens. Toque físico é aquela pessoa que se sente amada quando dá um abraço, dá um beijo, né? Essa é toque físico. Palavra de afirmação. Aquelas pessoas que se sentem amadas quando elas são elogiadas. Nossa, seu cabelo tá maravilhoso, maravilhoso, seu cabelo tá lindo hoje, né? Palavra de afirmação. Terceiro, qualidade de tempo. Existem pessoas que se sentem amadas quando você fala assim, posso tomar um café com você? Né? Ale, vamos tomar um café? Quando você faz isso, você se sente amado. Você se sente amado. Qualidade de tempo. Terceiro, quarto, a linguagem do amor é presente. Tem gente que gosta de ganhar presente. E não precisa ser uma joia da Gaisterm, entendeu, pessoal? Não precisa ser um super presente. Ah, amor, um presente para você. Comprei uma BMW M3. Não. Não precisa. Né? Só de você comprar alguma coisinha e lembrar da pessoa, olha, essa semana mesmo a minha filha foi passear na Liberdade e trouxe um chocolate de cranberry para a mãe dela. Quando eu olhei e falei assim, e o meu? nem oi eu ganhei quando ela chegou. Mas aí a minha esposa ganhou um chocolate de cranberry. Aí eu saí à procura do chocolate de cranberry em casa, cara. Eu preciso achar esse negócio, cara. Eu preciso achar. Sumiu. E eu tenho certeza que ela está comendo quadradinho por quadradinho. Porque ela se sentiu amada. Você entende, pessoal? A linguagem do presente. E a terceira e a última linguagem é já falei que faltou o serviço? É o serviço, né? É quando você chega lá para sua esposa e fala assim, amor, eu posso levar o lixo lá para fora? É um filho chegando para você e fala assim, pai, eu posso lavar essa montanha de louça hoje? Posso, pai? Por favor, deixa eu fazer isso para você. Aí você vai se sentir amado. Né? Então, a igreja precisa amar Cristo, mas precisa amar e demonstrar amor de uma forma correta também. A igreja também depende de Cristo. A palavra de Deus diz em Colossenses 2,19, Cristo que é a cabeça do corpo, unido a ele por meio das suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Então, de uma certa maneira, a mulher, a esposa, precisa depender do seu marido. Não só financeiramente,
não só fisicamente, mas emocionalmente, nós precisamos depender um do outro, assim como no corpo um membro precisa do outro, assim também é a igreja com Cristo. E também a igreja representa Cristo. Eu acho muito interessante essa ideia de que a esposa, ela carrega, geralmente, a esposa carrega o sobrenome do marido, não é verdade? Então você carrega o nome, a honra do seu marido por onde quer que você vai, né? E aí o texto lá em 2 Coríntios diz: somos embaixadores de Cristo, Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Então a igreja representa Cristo aqui na terra, as esposas também representam os seus maridos aqui na terra. Vamos falar dos maridos agora. Os maridos, o texto da Bíblia, versículo 25 a 28 diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-lo com água por meio da palavra. Assim, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa sem culpa. Da mesma forma, maridos devem amar cada um as suas esposas, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade ama a si mesmo. Então o homem, e eu coloquei aqui a aliança, o homem ele carrega a aliança, ele traz a aliança do casamento. E aí eu queria que você olhasse na mão esquerda de todo mundo que é casado aí, se a aliança está na mão, né? Tá aí, né? E aí, olha que engraçado, pessoal. Segunda-feira eu briguei com a Débora, né? E aí eu briguei com a Débora, e lá o meu exercício físico, hoje que eu não posso jogar tênis, eu tô nadando. E eu gosto de nadar na piscina gelada, né? Antes de ontem eu fui nadar 9 graus de manhã, e eu fui lá, entrei na piscina e comecei a nadar. Tá ligado? Quando você entra na piscina, começa a nadar assim... né? Por isso que não entra o ar, né? Mas assim... Aí eu tô nadando. Aí na segunda-feira eu briguei com a Débora. Aí eu briguei com a Débora. Sabe quando você tá com raiva dela? Sim. Mas assim, você lembra um pouquinho que você ama ela? E aí eu fui olhar pra minha aliança. Cadê minha aliança? Cadê minha aliança? Cadê minha aliança? Porque eu tô ficando muito magrinho, sabe, pessoal? Palavra profética. Eu tô ficando muito magrinho. E aí eu tava nadando, a aliança caiu da minha mão. Ela caiu da minha mão. E eu tava sentindo ela meio frouxa quando eu tava nadando. E aí ela caiu. E eu briguei com a Débora quando eu olhei pra minha mão, cadê minha aliança? Jesus, eu preciso da minha aliança. Aí na primeira eu pensei assim, é caro. Na segunda eu pensei, ela vai me matar. Mas aí eu saí correndo pra piscina, aí eu comecei a procurar minha aliança, achei minha aliança no meio da piscina. Antes do cara aspirar, graças a Deus, né? Porque se ele aspirasse, já tinha perdido. Aí eu chamei o cara me ajudou a pegar aquela aliança, né? Mas o homem carrega a aliança, sabe? A gente faz essa aliança. A gente tem isso. Eu acho assim, eu sou mais tradicional nisso, eu acho que o homem tem que pedir a mulher em casamento. O homem tem que pedir a mulher em namoro. Hoje em dia a gente tá vendo umas meninas tão atiradinha, que elas mesmo pedem pro cara namorar com ela. Eu acho que o homem tem que tomar essa... Meninos, presta atenção. O homem tem que pedir ela em namoro. Ir lá pros pais e falar assim, posso namorar? Vou falar, não. Né? Então, eu acho que isso é importante. Mas quando a gente pensa no marido, a palavra de Deus fala assim, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E mais uma vez, a gente vê esse relacionamento da igreja com Cristo e de Cristo com a igreja. E agora a gente vai ver que o marido, ele tem essa questão, o marido para com a esposa, a Cristo para com a igreja. E a Bíblia fala que de Cristo ele traz a salvação para a igreja. Cristo trouxe a salvação. Você está sendo a salvação para sua esposa? Na hora que a sua esposa fura o pneu, você vai lá trocar o pneu? Você fala, ela que se vire, chama o seguro. Quando ela precisa, você está lá para ajudar. Quando ela está em desespero aqui no louvor, você vai lá tocar com ela. Hoje eu vim tocar com ela. Mas teve um caso, uma vez, né, ela tinha levado as crianças para a escola, e aí na volta ela foi embicar no prédio, só que tinha um outro carro, então uma parte do carro ficou na rua.
Aí vem um cara que não viu ela parada lá e pau, bateu no carro. Aí a primeira coisa que ela fez, Joel, me ajuda. E eu nem tava com o celular, né, mas tudo bem. Depois me ligaram no interfonaram no apartamento, desci correndo. Deixa que eu vejo, Débora, pode ir pra casa, deixa que eu resolvo aqui. Ó, Salvador, mano, deixa que eu resolvo, pode ir pra casa, vai lá que eu resolvo aqui, né? Aí eu resolvi o caso com eles, demorou um pouquinho, porque os caras não achavam que eles não estavam errados, tal, assim, mas aí deu tudo certo, mas aí eu fui salvar. Você, marido, você tá salvando a sua esposa? Quando ela grita assim, barata, você tá saindo correndo para pegar ela? Só tem um menino aqui, eu sei que não gosta disso não, né? Acho que ele vê barata, ele é o que grita vai gritar para a esposa dele ajudar, né? Depois a gente vai fazer um curso aí de como matar barata, depois eu te ensino, tá? Porque é importante você ser o salvador da sua esposa, tá bom? Outra coisa que a palavra de Deus diz, eu entendo, que Cristo formou a igreja. Não é que você vai construir, que você vai fazer a sua esposa, não, mas você precisa ajudar ela a sempre melhorar. E eu já falei isso para vocês, né? O bom marido, eu sei que um cara é bom marido quando? Quando a sua esposa, cada ano que passa, ela tá mais bonita. Cada ano que passa a sua esposa tá mais bonita, você é um bom marido. Se cada ano que passa a tua esposa tá mais feia, você é um traste de marido. Por favor, vem conversar comigo que a gente vai orar junto, né? Então, você precisa investir na sua esposa. Deixa ela fazer a unha, deixa ela fazer o cabelo, deixa ela comprar roupa. Pois as mulheres vão pagar um café, beleza? Ó, vou cobrar, hein, mulheres? Depois eu vou cobrar o café, tá bom? Mas você precisa investir na sua mulher, investir nela. Isso que eu estou falando, que Cristo investe na igreja, o marido investe na esposa. E também a igreja, o Cristo, enviou o Espírito Santo para a sua igreja. Será que você tem orado pela sua esposa? Você como marido, você tem orado pela sua esposa? Você tem orado com a sua esposa? Né? Essa semana eu tenho um grupo de discipulado que a gente está lendo Provérbios. E aí caiu que ontem era o dia 31, a gente leu Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa. E eu fiz esse desafio para os homens, são 4 homens. E eu falei para eles assim, hoje vocês vão orar pela sua esposa para que ela seja essa mulher virtuosa de Provérbios 31. Né? Não sei se oraram, né? Depois, terça-feira, eu vou cobrar para ver se eles oraram mesmo, né? Eu orei pela minha esposa, né? A gente orou junto, a gente está orando, e eu estou orando para que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida da minha esposa. Outra coisa que a Cristo faz pela igreja, Cristo deu autoridade para a igreja. Quando Pedro faz a declaração, tu és Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Jesus fala assim, tudo que você, igreja, ligar no céu, terá sido ligado na terra. Tudo que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Deus está te dando uma autoridade. E o marido também tem que dar autoridade para a mulher. A esposa precisa ter autoridade do marido, né? Para cuidar dos filhos, para várias outras coisas. Você precisa dar essa autoridade. E o mais importante de todos, que eu acho que do relacionamento de Cristo e a igreja, Cristo deu a sua vida pela igreja. Maridos, vocês têm dado a sua vida pela sua esposa? Não é isso que eu vejo muitas vezes. Muitas vezes o que eu vejo é o marido falando assim, pô, mas eu não tenho mais vida, eu tenho que fazer tudo por aqui, pelo esse negócio, eu que tenho que resolver tudo, eu que estou me matando aqui. Você deveria estar agradecendo porque você está se matando. Porque foi isso que Cristo fez pela igreja. Então, o que eu quero trazer para vocês é que essa relação de Cristo com a igreja é a mesma relação que nós deveríamos ter entre o marido e a esposa. E aí o Efésios vai trazer para nós, no versículo 29 ao 33, ele diz assim, ninguém odeia o seu próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo, e por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse pedaço entre aspas aqui, ele tá em Gênesis, e a gente vai ver ele daqui a pouco,
com mais cuidado. E aí ele diz assim: esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Eu queria que a gente pudesse ler todo mundo junto. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Eu demorei um tempo para entender esse texto. Eu tenho até um livro que fala as mulheres precisam de ser amadas e os homens precisam de ser respeitados. E eu demorei um tempo para entender um pouco esse versículo. Eu falei, mas e aí? Ela me dá respeito, mas ela não vai me amar? Ou ele vai me amar, mas ele não vai me respeitar? Então, não é isso. Depois de um tempo eu aprendi o seguinte: uma das coisas que mais dói na mulher é quando ela não se sente amada. É uma das coisas que mais dói na mulher. É isso que o texto está falando. Uma das coisas que mais dói é quando ela não se sente amada. É claro que ela vai ficar triste se você desrespeitar ela, é lógico. Mas essa questão do ser amado é algo que dói muito mais na mulher. E no homem, o que dói mais entre se sentir amado e sentir respeitado é o respeito. Quando o homem se sente desrespeitado, isso dói muito nele. Então é isso que o texto está querendo dizer. Deixa eu voltar para Gênesis e eu vou acabar essa pregação, tá, pessoal? E vou acabar esse texto aqui, porque eu já estou demorando bastante. Então, o texto vai dizer o quê? Lá em Gênesis, é o mesmo texto que a gente leu em Efésios. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. E aí, eu vou terminar essa pregação falando sobre as 4 leis do casamento. Tá? Isso eu aprendi no EIFOL, com o pastor Cote. Achei muito interessante, queria trazer esse ensinamento para vocês também. Quais são as 4 leis do casamento? E principalmente para você que quer casar, você precisa prestar bastante atenção para ver se você está preparado para isso. Quais são as 4 leis do casamento? A primeira lei é a lei da emancipação. E ali naquele texto que a gente leu, antes mesmo falando de casamento, antes mesmo de falar em unir, a palavra está dizendo: deixe seu pai e sua mãe. E a primeira lei do casamento é a lei da emancipação. É a lei de você parar de ter que depender do seu pai e da sua mãe em tudo. Você precisa, isso é emancipação, é você não precisar mais de que ele te dê um direcionamento, faz isso, faz aquilo, ou de que ele sustente você financeiramente, toma o dinheiro, vai comprar lanche, toma mesada. A emancipação é quando você se torna independente do seu pai e da sua mãe. Porque se você quer casar e você não quer se tornar independente do seu pai e da sua mãe, sabe o que você vai fazer? Você vai brincar de casinha. Você já viu criança brincando de casinha? Ela tá lá, vamos brincar de casinha. Esse aqui é o nosso filho, esse aqui é na nossa cozinha. Ih, mas tá precisando de um pão. Vou pedir pra minha mãe. Aí ela vai pedir um pão. Mas eu tô precisando de alguma coisa. Eu vou pedir pra minha mãe. Tá brincando de casinha. E eu vou falar uma coisa pra vocês, meninos, homens. Sabe o que as mulheres gostam no homem? Um homem seguro, que vai dar segurança na vida delas, que vai sustentar a casa, que não vai deixar a casa cair. É isso que as mulheres querem. Não é um guarda-chuva. Você que assiste dorama, você acha que todo homem bom tem 15 guarda-chuva pendurado na cintura? Aí choveu, chega um... não, eu quero um homem que me traz um guarda-chuva na chuva. Não, pessoal, não. Você precisa de um homem que te dá segurança. Não é só que protege da chuva, do chuvisco, não. Você precisa de um homem que te dá segurança. Um homem que vai segurar a bronca se alguma coisa der errado. Que vai te dar apoio quando a casa cair.
Então, é o que eu penso, para isso você precisa do princípio da maturidade. E eu acho muito legal que existem níveis de maturidade dentro do livro de Mateus. O primeiro texto, que está em Mateus 11, 28, ele fala assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome de mim o meu fardo, porque o meu fardo é leve e suave. Primeira coisa, primeiro nível de você alcançar maturidade é você aprender a não se sobrecarregar. Aprender a não ficar fazendo dívida toda hora. Aprender a não ficar dependendo do seu pai e da sua mãe toda hora. Então a lei da emancipação traz para nós o princípio da maturidade. E uma delas é você aprender a descansar em meio às dificuldades. Você aprender a se sustentar, a descansar mesmo na falta. Então Mateus 28 traz para nós essa ideia: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e tomem o meu fardo. Começa a aprender com Jesus como se sustentar, como resolver seus problemas, como conseguir resolver as coisas com você mesmo. O segundo texto de Mateus 16, 24, ele fala assim: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O segundo nível para alcançar a maturidade é você aprender a negar a si mesmo. Casar é negar a si mesmo, sabe? Você não tem mais uma vontade individual, você não tem mais um sonho individual, agora você é um com a outra pessoa. E quando você é um com a outra pessoa, você precisa ter um sonho junto. Vou falar um negócio para vocês. Quando eu era solteiro, eu recebi um chamado de Deus para ser missionário no Japão. Que eu ia ser um missionário que ia para o Japão, que ia alcançar o Japão para Jesus. E eu falei: nossa, Deus, eu tô dentro, eu vou me preparar, quero ir. Comecei a me preparar nas missões e tal. E aí, pastor, mas como que você foi parar no Amazonas? Foi assim, eu falei assim para Deus: Deus, eu não quero servir um outro país se eu não servir o meu próprio país. Então, Deus, me envia para algum lugar aqui dentro do Brasil. E aí apareceu o Amazonas, por isso que eu fui para lá. Aí no Amazonas, né? A Débora se apaixonou por mim, foi me buscar lá no Amazonas e tal, né? Ela falou: nossa, esse japonês gordinho é bonito demais, mas quero ele pra mim. Na verdade, ela falou assim: coitado desse cara, mano, vai casar com ninguém, cara, acho que eu vou casar com ele. Mas aí a gente casou no Amazonas e tal, a gente engravidou, né? Só que ela emagreceu, teve filho e eu continuo grávido. Mas assim, a gente voltou para São Paulo, começou a servir na igreja e tal. E aí um dia eu cheguei para a Débora, depois de 3 anos de casado, eu cheguei para a Débora e falei assim: Débora, qual que é o seu sonho? Aí a Débora falou assim: meu sonho é ter uma casa que tenha um quarto de hóspedes para receber os missionários. Eu falei assim: e cadê o Japão? Ela falou assim: o Japão é teu sonho, não é meu não. Eu falei: eita nós! A primeira coisa que eu pensei foi: casei com a pessoa errada. Casei com a pessoa errada. E eu fiquei muito mal. Eu falei: nossa, casei com a pessoa errada. Depois de um tempo orando, falando para Deus: não, Deus, não pode estar errado. Eu amo essa mulher. Eu escolhi viver com ela o resto da minha vida. Eu decidi ser um com a Débora. Não posso estar errado, Deus. Me ensina o que está acontecendo. Sabe o que Deus falou? Deus falou assim: Joel, quando você era solteiro, você tinha um sonho de solteiro, um sonho individual. Agora você está casado. Você não é mais só você. E ela não tem que seguir tudo o que você quer. Vocês são um. Então vocês, como um, vocês têm que encontrar um sonho que seja de vocês. E Deus falou literalmente para mim: Joel, enfia o Japão na gaveta e busca um sonho com a sua esposa. E foi isso que eu fiz. Eu enfiei o Japão na gaveta, né? E o que eu fiz? Falei: Débora, comecei a orar com a Débora para buscar um sonho. Conseguimos uma casa que tinha quarto de hóspede, já conseguimos. Aí eu pensei: agora é minha vez. Não, e aí Deus tem trabalhado no nosso coração, mas a gente tem caminhado junto e tem sonhado junto. E eu penso isso: negar-se a si mesmo é sonhar junto, é ter os mesmos ideais, é buscar as mesmas coisas. E o último texto do nível de maturidade, ele fala de Mateus 28, quando Jesus chega para os seus discípulos e fala: ide,
Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe tenho ordenado. E a último nível de maturidade é quando você sai. É quando você sai de casa, é quando você não precisa mais financeiramente dos seus pais. Emocionalmente você vai sempre precisar, mas você precisa se tornar independente, você precisa largar, sair da saia da sua mãe e você precisa aprender a ser um adulto, enfrentar a vida. E essa é uma lei do casamento. Se você não obedecer essa lei, alguma coisa no seu casamento vai dar errado. Você precisa seguir a lei da emancipação. A segunda lei que eu quero falar para vocês é a lei do esforço. O versículo fala, deixe a sua mãe e seu pai, aí agora sim, una-se à sua mulher. Una-se à sua mulher. E aqui, quando a gente fala desse esforço, esse esforço de união é um esforço das duas partes. Não é só você que tem que aguentar a sua esposa também te aguenta. E para isso a gente vai precisar de um esforço bem grande para isso acontecer. E aí, essa lei segue o princípio da cruz. Qual que é o princípio da cruz? Não é que essa pessoa é a minha cruz, já ouviu essa frase, né? Minha esposa é minha cruz. Todo dia tem que pegar minha esposa. Não, meu Deus do céu, é minha cruz. Não, a cruz não é uma pessoa. A cruz é a responsabilidade de negar-se a mim mesmo. Essa é a cruz. A cruz é uma responsabilidade que nós temos em fazer o outro feliz. É a responsabilidade que nós temos de negar o eu e viver o nós. Isso é cruz. Jesus morreu numa cruz para que nós. Jesus deixou o seu eu para viver o nós. Ele falou assim, convém que eu vá para que eu envie o Espírito Santo. Porque Jesus só podia estar em um lugar de cada vez, mas quando o Espírito Santo viesse, ele podia estar em todas as pessoas ao mesmo tempo. Princípio da cruz. A terceira lei é a lei do pertencimento. Então a palavra fala, deixe o seu pai e sua mãe, una a sua mulher e se tornem um só. Então esse pertencimento é a ideia de que eu pertenço à minha esposa e a minha pessoa me pertence. Talvez é por isso que a gente tem tantos ciúmes, né? Porque quando eu penso, ela é minha, né? Ai de quem ficar olhando, chegando muito perto da minha esposa, né? Então existe esse pertencimento que nós temos um ao outro. Eu pertenço a ela, ela pertence a mim. A gente tem que ter essa lei, ela traz pra gente o princípio da unidade. E o princípio da unidade não é que é meu, mas é que é nosso. Eu já vi uma mulher falando assim, lá em casa é assim, ó. Lá em casa é assim. O que é dele é nosso e o que é meu é meu. O que é dele é nosso e o que é meu é meu. Não, eu acho que tudo, a gente tem que aprender a viver o nós. O nós é uma das fases mais difíceis da nossa vida, né? Nas coisas boas é até um pouco mais fácil. Mas e quando o seu marido tem uma dívida, você não tem? Quando o seu marido toma uma multa, você também não tomou? Quando ele está passando mal, você também não está? Não é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Quando a minha esposa está doente, eu também estou doente. Eu também estou doente. A minha esposa teve, há uns anos atrás, ela teve tuberculose de pleura no pulmão. Foi na parte de fora. E ela ficava assim, eu tô com uma dor aqui assim, nessa lateral. Eu falei, mulher, deixa de frescura, vamos trabalhar. Vai, Deus, levanta, cara. Aí falou, Joel, tá muito estranho, acho que eu vou lá no hospital. Ela foi sozinha no hospital, eu nem fui. Que traço de marido. Ela foi, depois ela ligou pra mim e falou assim, Joel, vem pra cá, que eu vou fazer uma cirurgia. Tiveram que abrir aqui a lateral dela para tirar o catarro, porque o pulmão já não estava nem sendo usado mais. E aí essa cirurgia foi tão invasiva que ela não conseguia nem tomar banho. Eu ainda assim, olha o pensamento do marido ruim. Pensei,
Meu, mas eu tenho um campeonato de tênis hoje à tarde. Meu Deus, e agora? Falei assim, meu, eu caí em mim mesmo, quando eu estava orando pela minha esposa, eu caí em mim mesmo e falei assim, meu, eu preciso melhorar muito. Eu não sei de você, mas muito de nós a gente precisa melhorar muito ainda. Como marido ou como esposa, você precisa melhorar muito ainda. Ou se preparar para ser um bom marido e uma boa esposa. Para acabar, pessoal, o texto fala, deixe seu pai e sua mulher, se torne um só. E aí o texto fala que eles estavam nus. E a última lei que eu falo, da lei do casamento, é a lei da nudez. Eles estavam nus. E aqui segue o princípio da transparência. Eu vou ler um provérbios muito importante que você podia gravar ele, Provérbios 28:13. Quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. E aí, eu estava com a minha esposa era um tipo de um retiro de pastores, chamado Pastor Discipulando Pastor. E nesse retiro, eu conheci um cara chamado Marcos Moura. Ele mora lá em Jales, no interior de São Paulo. Eu quero trazer esse cara um dia aqui. Ele escreveu um livro. O livro se chama... Como chama dele? O desafio de se expor. O desafio de se expor. E ele fala que um casamento, ele não prospera se vocês não confessam pecado um para o outro e não oram um pelo outro. Eu lembro que eu falei assim, cara, tem um monte de coisa que eu não falei para Débora ainda. E aí eu pensei, poxa, acho que é por isso que meu casamento não está andando muito bem. E aí eu fui falar com esse Marcos Moura. Falei, pastor Marcos, posso falar com você? Conversei com ele. Meu, esse cara é de um coração tão grande. Ele tem ministérios assim gigante. Escreveu esse livro maravilhoso e tal. Dá palestra em um monte de lugar, dá podcast. Ele falou assim, Joel, semana que vem eu tô vindo para Bragança. Vamos se encontrar aqui? Eu e a minha esposa, você e a sua esposa, e a gente ora junto. E aí eles vieram de Bragança e aí a gente se encontrou, passou um tempo de qualidade, umas 3 horas orando e conversando junto. E ele me ensinou exatamente isso. Quando eu sou transparente com a minha esposa, eu prospero e eu tenho misericórdia. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que é importante que você tenha essa característica para que o seu casamento dê certo. Então, só para terminar, pessoal, eu gosto sempre de trazer as aplicações práticas. Então, para você que ainda não casou, eu quero dar uma lição prática para você. Seja aquilo que você gostaria de encontrar no seu futuro cônjuge. Às vezes as pessoas estão procurando a pessoa perfeita, a pessoa certa para casar. Eu vou dizer para você, não procura a pessoa certa, procura a pessoa boa para você. Se você procurar a pessoa certa, ela vai ser tão certa que você vai estar sempre errado. Isso já aconteceu na minha casa. Você procura uma pessoa tão certa, que você está sempre errado. Né? Então procura alguém ideal para você. Alguém que você fala, eu quero viver o resto da minha vida com essa pessoa. Mas aí, em vez de você procurar as qualidades na outra pessoa, procura vivenciar as qualidades daquilo que você gostaria no outro. Seja a pessoa que você gostaria de encontrar na outra pessoa. Busque isso. Segunda lição prática que eu quero para você, para os casados, e eu queria dizer para você casado, você é feliz em Cristo. O casamento o objetivo do casamento não é trazer felicidade. O objetivo do casamento é trazer maturidade e trazer santidade. Então a gente casa para transformar a nossa vida e o casamento é um processo de santificação. Aceite o processo, ame o processo para que você vença na sua vida. E última lição, fortaleça seu casamento para que as flechas não atinjam seus filhos. Quando você está brigado com a sua esposa, você abriu uma brecha para as flechas inflamadas atacarem seus filhos. Mantenha o seu casamento em dia.
Não deixa ele ficar ruim por muito tempo, não. Porque isso pode afetar os seus filhos. Vocês casados, vocês estão protegendo os seus filhos e abençoando e cuidando dos seus filhos. Tá? Então, estamos falando de casamento, mas aqueles que não estão casados mais, eu oro para que Deus te dê a força e sabedoria para lidar com todas essas questões, sendo um instrumento do Senhor para a glória dele. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos nos colocar em pé e vamos estar orando, buscando a Deus juntos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua presença. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso e tem nos instruído e nos ensinado a viver aqui na terra, manifestando o teu reino. Obrigado, Pai, pelo livro de Efésios que traz tantos ensinamentos para nós. Eu agradeço a Ti, Senhor, por essa pregação, essa palavra de hoje, e que ela venha de encontro com o nosso coração, e que a gente saia daqui desafiados a viver de uma forma que engrandece o Teu nome. Obrigado, Deus, nós bendizemos o Teu nome, Te adoramos, e pedimos que o Senhor continue a falar e tocar em nossos corações. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.